Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Pessoal, hoje o nosso editorial tá pegando fogo. A gente vai trazer aqui uma prova manipulada que a Globo utilizou para fazer ataques ao líder da oposição ao governo, Carlos Jordi. Ou seja, mostra que a Globo está totalmente alinhada com o atual governo, fazendo ataques diretos à oposição. E aí, até o mais improvável. Até o MBL, que vocês já sabem de longa data, que tem uma rixa com o bolsonarismo, saiu em defesa do Carlos Jordi, para você ver o tamanho dos ataques que aconteceram. E nós vamos divulgar isso aqui em primeira mão. E aí vem clickbait, tá? Eu sei que você vai ficar chateado, mas eu vou trazer cenas exclusivas aqui de um acidente sofrido pelo governador Tarcísio de Freitas durante um discurso. Fica aí ligadinho que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com o Tarcísio de Freitas, tá bom? Então vem comigo que a informação começa agora falando sobre a questão da manipulação do Carlos Jordi aí, onde o Kim Kataguiri vai explicar para a gente. Eu vou colocar um trecho do vídeo. Vamos só relembrar o caso para você entender. O Carlos Jordi é apoiador do Bolsonaro. Acontece que ele é o líder da oposição dentro do Congresso Nacional. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma busca e apreensão dentro da Câmara dos Deputados, no gabinete do Carlos Jordi e na casa do Carlos Jordi. Acontece que o que baseou essa busca e apreensão? Somente um trechinho de uma conversa em que o Carlos Jordi conversava com um apoiador conhecido como CVC, e o apoiador falou: "Fala, meu líder". E aí, segundo informações, esse apoiador do Carlos Jordi estava no 8 de janeiro e, por causa disso, o Carlos Jordi seria um mentor do 8 de janeiro. Acontece que esse cara nunca teve dentro do 8 de janeiro. E as provas que a Globo utilizou para acusá-lo foram fraudadas com um Photoshop mal feito. E olha só, até o Kim Kataguiri, que era oposição ao Bolsonaro, saiu em defesa do Carlos Jordi falando desse absurdo. Assiste aqui e vocês vão entender um pouco sobre essa situação. Aí foi lá a Rede Globo, Jornal Nacional, colocou esse seguinte trecho, essa seguinte imagem com essa narração aí do repórter. O próprio CVC também divulgou imagens dele nas redes sociais, participando em Brasília dos atos golpistas de 8 de janeiro. Pois muito bem, agora eu vou colocar para vocês a comparação da foto original para a imagem que foi veiculada no Jornal Nacional. Olha só, tá vendo a comparação? Tem um elemento fundamental que foi apagado da imagem do Jornal Nacional. Veja só, em uma imagem, na imagem original, aparece o adesivo de posse do Bolsonaro, mostrando que aquele momento não era o 8 de janeiro, muito pelo contrário, isso tinha acontecido anos atrás, na posse de Jair Bolsonaro. Na imagem do Jornal Nacional, veja que a camiseta tá branca, as duas camisetas, primeiro, uma tá cortada, a outra tem lá um photoshopão na cara dura. Até o celular, você pode ver, tá branco, tá mais branco, não sei se eles usaram a varinha mágica no Photoshop, se eles só meteram Ctrl+C, Ctrl+V num branco, me parece até que nem foi Photoshop, que eles meteram um quadrado branco no pente mesmo, e na maior cara dura, com algum brilhozinho ali do lado do celular, pra dar uma disfarçada, uma borrada ali que eles deram, mas apagaram o adesivo que atesta com muita clareza que aquela é uma imagem, não é uma imagem do 8 de janeiro, não, é uma imagem de 1º de janeiro de 2019, da posse de Jair Bolsonaro. Tá escrito ali adesivo de posse, mas mais do que isso, não bastasse essa manipulação nessa foto, a defesa desse senhor apresentou em juízo que o GPS do celular e as câmeras na lanchonete de onde ele mora mostravam que no dia era fisicamente impossível ele se deslocar até Brasília. O GPS mostrava ele no mercado da cidade dele, demoraria 17 horas de carro para ele chegar em Brasília. Ele não poderia ter ido de avião, porque senão a Polícia Federal ia ter reconhecido que ele pegou uma passagem de avião muito facilmente. Ou seja, tudo foi manipulado para ter uma apreensão do celular, uma leitura das estratégias da oposição com o sequestro desse celular do deputado Carlos Jordi, líder da oposição. Isso é gravíssimo. E é uma
manipulação descarada da Rede Globo. Isso, eu não sei qual atitude que o deputado Jordi vai tomar, mas em sendo comigo um negócio desse, meti um processo pesadíssimo em cima da Rede Globo. Isso é um nível de manipulação escola base. Isso é um nível de manipulação de destruir a reputação e a vida de uma pessoa, colocar a liberdade de uma pessoa, acordar o Carlos Jordi com um fuzil na cara dele, como se ele fosse chefe de organização criminosa, com a esposa, com o filho, e aí sai isso aí no Jornal Nacional como se ele fosse um criminoso ligado a um dos chefes do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso precisa ficar claro, isso precisa ser espalhado, gente. A gente precisa aproveitar agora que a gente tem alguma liberdade nas redes sociais para desmentir a Rede Globo. Essa é uma farsa, essa é uma mentira descarada. E não é uma mentira qualquer, é uma mentira com potencial de destruir a vida de uma família, de uma pessoa, sem que ela tenha cometido crime algum, que é o deputado Carlos Jordi. Posso ter minhas divergências com ele, já posso ter debatido com ele já pode ter me atacado publicamente, não interessa. É ilegal o que estão fazendo com ele. É imoral o que estão fazendo com ele. Isso não pode ser, nenhuma democracia saudável isso pode ser aceito, não. Uma manipulação de uma imagem que justifica uma busca e apreensão na casa do líder da oposição. Isso é coisa de republiqueta de banana. Pelo amor de Deus, gente. Isso sim. Eu não sei mais o que falar pra vocês. O máximo que posso fazer pra vocês é assim, compartilhe o máximo esse vídeo pra desmentir essa mentira descarada da Rede Globo que agiu de maneira absolutamente canalha. A Rede Globo não pode ser confiada. A Rede Globo, o jornalismo da Rede Globo é um lixo manipulador. Veja esse caso que medonho, incriminando um sujeito em rede nacional com uma imagem manipulada. Isso é assustador. Isso é o poder de um canhão de imprensa colocando uma pessoa na cadeia por causa de uma manipulação tosca de Photoshop. Isso precisa ser desmascarado. As pessoas precisam saber da verdade. Isso precisa furar a bolha. Não pode ficar só no nosso campo, de quem me acompanha, de quem me segue. Isso precisa extrapolar. Não é um assunto relativo a mim, não. Não é um assunto relativo a um interesse pessoal meu, não. É de toda a oposição, é de todo mundo que não votou no PT, tá à mercê desse tipo de manipulação aí. Se o deputado, líder da oposição, o líder da oposição, pode sofrer uma operação ilegal com base numa imagem manipulada, imagina o cidadão comum. Imagina o que não acontece fora dos holofotes. Porque, pelo menos nesse caso, a gente tem deputados para denunciar, a gente tem alguns veículos de comunicação, principalmente em redes sociais, para desmascarar a Rede Globo, mas imaginem casos de cidadãos anônimos. Imagina esse tipo de abuso, esse tipo de reportagem e esse tipo de ação judicial acontecendo de maneira absolutamente arbitrária e autoritária contra pessoas anônimas que sequer têm o mínimo de maneira de se defender. Então não pode aceitar esse absurdo. Por favor, nem que vocês recortem só o trecho da manipulação, que é o pior de todos, é o mais importante de todos. Compartilhe esse vídeo e faça com que ele fure a bolha. Faça com que ele se espalhe para o máximo de pessoas possível. Porque o que está em jogo aqui não é Kim Kataguiri, não é Carlos Jordi, é a nossa liberdade, de todos nós. Vamos lá. Eu preciso tecer duas considerações. A primeira, explicar para vocês que quem fez essa publicação aqui foi o Zé Trovão, que é aliado do Bolsonaro. Então a primeira consideração que eu vou fazer é em relação ao deputado Kim Kataguiri, que sinceramente é um desperdício e uma decepção alguns posicionamentos políticos que ele tomou. Porque a gente sempre soube que era pela liberdade. E hoje o Kim Kataguiri está reclamando aí da falta de liberdade, mas durante a campanha dividiu o palanque com o PSOL e fez a grande campanha pelo voto nulo, falando que era a mesma coisa. Hoje ele entende que não é a mesma coisa. E aí, o que eu posso falar sobre isso? Falar que o cara é muito bom. O Kim Kataguiri é um cara muito bom, só defendeu as coisas erradas. E aí, quando ele defende o que é certo, eu vou atacá-lo? Não, o meu caminho não é esse. Quando ele defende o que é certo, é fazer isso aí, é compartilhar. E eu dou parabéns pro Zé Trovão de ter deixado de lado divergências políticas e falar, não, aqui se defende o que é certo. E é isso, tá? É a questão da liberdade, é a manipulação. Outro ponto que eu preciso falar com vocês aqui é o Fishing Expedition. Vocês já ouviram falar sobre esse caso aí, não é? E o que acontece, pessoal? O que é o grande problema aqui da situação? Não é a primeira vez que o Judiciário, não é a primeira vez que o próprio Supremo Tribunal Federal utiliza de mecanismos, até reputo como advogado, ilegais, para colher provas. Vamos lembrar do caso do Mauro Cid, onde eles falaram, tem um cartão de vacina falsificado. E aí descobriu-se agora, tempos depois, mais de ano depois, Bolsonaro não teve nada a ver, foram funcionários de postinho e guiçar, sabe-se lá se foi a própria esquerda que mandou fazer isso, porque não sabe quem é, vai lá e faz uma busca e apreensão e apreendeu todos os celulares, notebooks de um cara do exército. Agora fez a mesma coisa. Uma imagem manipulada da Globo,
e uma conversa mequetrefe fez com que uma decisão judicial fizesse com que a Polícia Federal entrasse dentro da Câmara dos Deputados e fizesse uma vistoria, um geral dentro do gabinete de um deputado. E o Arthur Lira, em silêncio, nem sabia. Olha o desrespeito que acontece de um poder para o outro. Arthur Lira, que é o líder da casa, o presidente da Câmara, ficou sabendo pelas redes sociais e pela mídia que a Polícia Federal invadiu a casa de um dos poderes. Para quê? Para pegar o celular do Carlos Jordi. Quantas conversas não tem do Jordi com Bolsonaro, com Daniel Silveira? Ele é da oposição. Ou seja, é justamente para buscar dados, buscar provas. É o Brasil de hoje, tá? E aí, espero que o Kim Kataguiri reconheça, tá? Ó, não pensem e não vão pelo lado errado achando que o Kim Kataguiri, que o Arthur do Mamãe Falei são pessoas que, eu discordo deles e tudo que eles falam é errado. Não, não é assim. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Tomara que eles reconheçam, olha, realmente, hoje a questão da liberdade está em maior peso. E aí, vê se muda o discurso um pouco, que era necessário, né? Mudar um pouco do discurso. Mas, enfim, a coisa tá mostrando a verdade. A verdade, vou parafrasear aqui uma frase muito utilizada, até pelo ex-presidente Bolsonaro, que vocês que são apoiadores dele gostam muito, que é: e conhecereis a verdade vos libertará. Pois é, eu não sei se já está tarde demais para a verdade trazer a liberdade, tá? Mas a grande realidade é que hoje o modo é esse. Primeiro eles vão, buscam tudo e depois usam um argumento qualquer aí para tomar tudo quanto é celular, para ter informação do jeito que eles querem. E eu prometi para vocês que ia ter um clickbait, tá? Que eu ia mostrar para vocês, ao vivo, um acidente que aconteceu com o Tarcísio de Freitas durante um discurso eleitoral. Pois é. Então dá uma olhada aí e vocês vão ver que não foi nada demais. Mas eu não ia deixar de utilizar isso para trazer você para assistir meu vídeo, né? Os produtores aqui da região estão sofrendo com a falta de multa, e é por isso que a gente vai coordenar aí o nosso FEAP e o nosso seguro rural para poder dar um suporte financeiro aos produtores e fazer a subvenção para que eles mantenham o crédito e possam continuar financiando. Vamos lá, vocês viram que o palco desabou. Caiu o palco caiu, né? Mas também tá de brincadeira. Os caras colocam um palquinho de madeira e colocam 500 pessoas em cima. Se alguns ali não se borraram de medo, assustaram. A cara daquela moça ali de chapéu atrás do segurança do Tarcísio aí é impagável, tá? Vou falar a verdade. Se depois dessa o pessoal não foi pro banheiro, deveria ir, tá? Então, pessoal, ó, o assunto importante que eu queria trazer aqui é da manipulação dos documentos da Globo. A do Tarcísio foi só para te trazer mesmo. Tá, eu sei que você vai me perdoar por essa, mas eu acho que a informação é importante. Repassa para que as pessoas possam ver efetivamente o que está acontecendo no nosso Brasil. Nosso papel aqui é te informar e sempre com fontes, né? Trazendo aqui as provas para vocês. Tá em todos os jornais aí que o CVC nunca teve lá no 8 de janeiro, que as fotos foram manipuladas. Isso aí foi desmentido. Tá aí na Revista Oeste, tá aí na Gazeta do Povo, tá também no Poder 360, e isso vocês podem confirmar aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Eu vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço e até lá!